Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre uma das maiores transformações que estão acontecendo em uma das maiores economias do mundo. O Brasil, gente, está redesenhando completamente o seu sistema de impostos. É uma mudança que promete simplificar tudo, deixar mais eficiente, mas a grande pergunta que fica no ar é: essa reforma, ela também vai trazer mais justiça social? Bom, vamos mergulhar nisso para entender melhor. E para a gente entender por que essa discussão é tão urgente, a gente precisa começar com este número aqui. É impressionante. Pensa só. No Brasil, 63% de toda a riqueza que o país produz está concentrada nas mãos de apenas 1% da população. Isso não é só um número, né? É um retrato de um sistema que, historicamente, acabou favorecendo a concentração de grana lá no topo. E claro, essa concentração de riqueza tem consequências bem reais, bem concretas. Olha esse número, 20 milhões. Essa é a quantidade de pessoas no Brasil que vive com algum tipo de insegurança alimentar. 20 milhões de brasileiros. E isso faz com que o debate sobre desigualdade não seja só uma teoria, mas algo muito, muito urgente. Agora, o que é mais interessante aqui é o contraste. De um lado, o Brasil é a oitava maior economia do mundo. É uma potência, né? Mas, do outro lado, é também o 10º país mais desigual do planeta. Fica a pergunta: como uma nação tão rica pode ser tão dividida e o que isso tem a ver com o imposto? Bom, a resposta é tudo. Essa contradição toda nos leva direto para a questão dos impostos. Eles são, basicamente, a principal ferramenta que um governo tem para conseguir redistribuir recursos e combater problemas sociais, como a própria desigualdade. Pensa neles como o motor que financia todos os serviços públicos essenciais que a gente usa no dia a dia. Quer um exemplo? O SUS, o Sistema Único de Saúde, que atende todo mundo. Ou então a Previdência, as aposentadorias, a educação pública, até a Defensoria Pública, que está ali para defender os direitos de quem mais precisa. Sabe o que tudo isso tem em comum? É tudo financiado com o dinheiro dos impostos. Sem essa arrecadação, esses pilares do nosso bem-estar social simplesmente não existiriam. Então, tá. Como é que essa máquina de arrecadar impostos funciona hoje no Brasil? Para a gente entender a reforma, primeiro a gente precisa dar uma olhada no sistema atual, que, vamos combinar, é famoso por ser bem complexo. E para entender o sistema, vamos começar pelo básico do básico. O que é um tributo? De forma bem simples, é um pagamento obrigatório em dinheiro que está definido em lei. E um ponto super importante aqui, ele é cobrado sobre atividades legais, tipo, ter renda, ser dono de um imóvel, não é uma multa ou uma punição, sabe? É uma contribuição para a sociedade funcionar. E aqui a gente chega na raiz de boa parte da complexidade. O poder de cobrar impostos é todo dividido. Tem imposto federal, estadual e municipal. Cada um tem os seus. Por exemplo, o ICMS, que é estadual, sobre mercadorias, e o ISS, que é municipal, sobre serviços. Essa divisão toda cria um verdadeiro emaranhado de regras e acaba gerando a famosa guerra fiscal, com estados brigando entre si, dando descontos e impostos para atrair empresas. E é exatamente essa bagunça toda que a nova reforma tributária promete arrumar. Vamos ver então qual é o plano para fazer isso. Olha, oficialmente os objetivos são bem claros e parecem ótimos, né? A ideia é criar um sistema bem mais simples, com regras claras para todo mundo e, principalmente, acabar de vez com essa guerra fiscal entre os estados, que só prejudica o país. E a grande mudança está aqui. A reforma vai juntar 5 dos principais impostos sobre consumo em apenas 2. É isso mesmo. O ICMS, o ISS e o IPI vão virar uma coisa só, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E do outro lado, o PIS e a COFINS vão se transformar na CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser federal. A ideia é ter uma base de cobrança única bem mais transparente para todo mundo. Mas calma, essa mudança não vai acontecer da noite para o dia, não. Vai ser uma transição bem longa. Começa em 2026 e só vai estar valendo de verdade por completo lá em 2033. É um tempo para a economia e para as empresas irem se adaptando aos poucos. Ok, então o sistema promete ser mais simples, beleza, mas a pergunta é: ser mais simples significa automaticamente ser mais justo? É aqui que a nossa análise precisa ir um pouco mais fundo. Primeiro de tudo, vamos quebrar um mito que muita gente acredita: achar que a reforma vai fazer a gente pagar menos imposto. Olha, os dados e os especialistas mostram que isso não deve acontecer. A carga total de impostos no Brasil, que gira em torno de 34% do PIB, não deve mudar. O objetivo não é diminuir o bolo, mas sim reorganizar como ele é fatiado.
Agora, vamos focar no ponto que talvez seja o mais delicado dessa reforma toda: o setor de serviços. Ele é, de longe, o que mais emprega a gente no Brasil. 70% da mão de obra está nele. Então, qualquer mudança que afete esse setor tem um impacto gigantesco na vida de milhões e milhões de pessoas. E é aqui que as preocupações aparecem. Alguns estudos calculam que o imposto sobre os serviços pode mais do que dobrar, pulando de uns 13% para quase 30% ou 40%. Isso pode gerar um efeito dominó, sabe? Primeiro, o risco de repassarem esse custo para o consumidor, deixando tudo mais caro. E o mais grave, o risco de demissões em massa justamente no setor que mais emprega. Fora isso, focar imposto em consumo tende a pesar mais no bolso de quem ganha menos, porque essa pessoa gasta uma parte maior da renda com produtos e serviços. E para fechar, fica a dúvida: como é que um comitê só vai conseguir representar os interesses de quase 6 mil municípios, cada um com sua realidade? Então, no fim das contas, a grande questão que fica no ar é essa. A gente está caminhando para um Brasil que é de fato mais justo, onde a riqueza é mais bem distribuída e os serviços públicos ficam mais fortes? Ou a gente está só trocando um sistema super complexo por outro que, apesar de ser mais simples, pode acabar aprofundando as mesmas desigualdades de sempre? A resposta? Bom, só o tempo vai dizer.